Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre subfatorial, desarranjo, desarrumação ou permutação caótica e também vamos falar sobre primorial. Bom, em 1900 e fita cassete, né, meu professor falou de um problema que não tinha sido resolvido sobre quadrados latinos. Um quadrado latino é uma matriz quadrada de ordem n preenchida com n elementos distintos que podem aparecer apenas uma vez em cada linha e uma vez em cada coluna. Assim que nem tem um exemplo aí, né? Tem ABC, BCA, CAB, ABC, BCA, CAB nas colunas e vocês veem que não repete, né? Nem nas linhas, nem nas colunas. Segundo meu professor, não existia uma fórmula geral que desse a quantidade de quadrados latinos em função de n. Eu já procurei sobre isso e não achei nada, não sei se esse problema já foi resolvido e tal. E esse quadrado se chama latino porque muitas vezes ele é preenchido com letras latinas, como no caso aí em cima, né? Eu tive curiosidade sobre esse problema aí, né? E resolvi fuçar nele, né? E é claro, a gente começa querendo saber de quantas maneiras a gente poderia preencher, né, a segunda linha. Vamos pegar uma permutação fundamental, quer dizer, ela está numa certa ordem, como A, B, C, D, E. A segunda linha poderia ser, por exemplo, E, A, D, C, B, que nenhuma letra continua no mesmo lugar, né? Isso daí é chamado um desarranjo ou uma desarrumação ou uma permutação caótica ou uma permutação total da permutação fundamental, que é A, B, C, D, E. Porque todas as letras mudaram de lugar. Fica a pergunta, né? De quantas maneiras a gente vai chamar de dn podemos formar a segunda linha de modo que todas as letras, né, se movam da posição original. Nós vamos demonstrar uma fórmula recursiva, né? E depois vamos usar essa fórmula aí para demonstrar uma fórmula geral. Bom, então seja 1, 2, 3, n uma permutação fundamental. As permutações caóticas deverão começar então por 2, né? Porque o 1 tem que mudar de lugar. Pode ser por 2, por 3, por 4 ou por n. Ou seja, ela pode começar de n menos umas maneiras diferentes. Vamos pegar as que começam por 2 e o segundo elemento é 1. Bom, então a gente colocando o 2 na frente aí, né? O 2 e o 1 na frente, a gente vai ficar com permutações do tipo assim, 2, 1, 4, 5, n, 9, 2, 1, 7, 5, n, tracinho, 6, 2, 1, n, tal, 8. Então, todas começando com 2, né? E o segundo elemento sendo o 1. Então, disso aí, o que acontece? Se são n elementos, como a gente fixou o 2 e o 1, então restam n menos 2 elementos que eles vão se permutarem aí, né? De n menos 2 vezes. Tá? Agora, eu quero que o 1 não fique mais no lugar do 2. Então, ficaria alguma coisa do tipo assim, 2, 3, 5, 1, n, 7, ou 2, 4, 9, 5, 8, 1,
tal, n, tal, 7. Como o 1 não pode ficar no lugar do 2, é como se o 1 fosse 2, né? Então, restariam n menos 1 posições que permutariam, então, d n menos 1 vezes. Portanto, se eu fixar o 2 no começo da permutação, nós teremos dn-2 mais dn-1 permutações que começam com o 2. Como as permutações podem começar com 2, 3, tal, n, então existe n-1 maneiras diferentes. Então quer dizer que dn é igual a n-1 que multiplica dn-2 mais dn-1. Esse dn aí, que é a quantidade de permutações, né, é conhecido como subfatorial de n. E a gente escreve assim, dn é igual ao subfatorial de n. Eu não gosto muito dessa notação, mas é a que tem prevalecido aí, né? Então vamos ver alguns fatores. 1 subfatorial dá 0. 2 subfatorial dá 1. 3 subfatorial dá 2. 4 subfatorial dá 9. E 5 subfatorial dá 44. Agora, usando a fórmula recursiva, vamos calcular quanto é subfatorial de 6. Então, usando aquela fórmula lá, dá 6 menos 1, que multiplica 5 subfatorial mais 4 subfatorial, que dá 5 vezes 44 mais 9, que dá 265. E existe uma fórmula para o cálculo direto. Então, é assim. N subfatorial seria n fatorial que multiplica 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais tal, menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Essa expressão que está entre parênteses aí, que é 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial, tal, ela é aproximadamente igual a 1 sobre e. Esse e aí é o número de ordem, né? 2,71828. Significa, então, que o subfatorial de n é igual a n fatorial dividido por e. Como o e é 2,71828, é possível provar que a diferença entre o subfatorial de n e n fatorial sobre e é menor do que 1 sobre n mais 1. E se for menor que n mais 1, para n maior do que 1, isso aí fica sendo menor do que meio. Então a gente pode usar essa fórmula, em vez de calcular todos aqueles fatoriais lá em cima, né? E tomar o subfatorial de n como sendo o inteiro mais próximo de n fatorial sobre e. Então, por exemplo, 5 fatorial seria, ou melhor, 5 subfatorial seria 5 fatorial dividido por e, que dá 120 dividido por 2,718, que dá 44,1455, e um inteiro mais próximo de 44,1455 é 44. Então, 5 subfatorial dá 44. 6 subfatorial seria 6 fatorial, que dá 720, dividido por e, que é 2,718, isso daí dá 264,873, e o número mais próximo de, o número inteiro, né, mais próximo de 264,873 é o 265. Portanto, 6 subfatorial dá 265.
Como curiosidade, a gente pode usar a seguinte forma, né? Que aí já dá um cálculo assim mais direto, que o subfatorial de n seria igual, ou aproximadamente igual a n fatorial sobre e mais menos 1 elevado a n sobre n mais 2 vezes n ao quadrado mais 5n mais 4 sobre n ao quadrado mais 5n mais 3. Então veja que fazendo o cálculo aí para o 5 subfatorial, a gente chegou a 43,99998038, que é muito próximo do valor exato, que é 44. Eu sempre tive curiosidade de estender as funções assim, né, do tipo quanto é meio fatorial, tal, né? E logo que eu aprendi esse negócio de subfatorial, eu estava me perguntando quanto seria meio fatorial, meio subfatorial, né? E eu procurei e só achei um valor para esse meio subfatorial, mas envolve muita coisa, função gama incompleta, função erro, integrais, série, é uma encrenca, né? E eu encontrei que meio subfatorial seria 0,326 mais i que multiplica 0,462. Esse i é o i complexo mesmo, né? Usando essa fórmula aí, essa última fórmula aí, eu cheguei a meio subfatorial é igual a 0,326 mais i que multiplica 0,469. Tá? Então, pelo menos pode ser que dê mais preciso para valores maiores, né? Mas como eu não encontrei outros valores, não arrisquei aqui, né? Uma outra curiosidade é que 0 subfatorial dá 1. E vejam a demonstração entre aspas aí, porque 2 subfatorial seria 2 menos 1 que multiplica 1 subfatorial mais 0 subfatorial. E fazendo os cálculos a gente chega aí à conclusão que 0 subfatorial é igual a 1. E também existe o problema do sorteio do amigo secreto, né? Qual a probabilidade Pn de, em um sorteio de amigo secreto com n maior que 5, para dar mais precisão, né? N maior que 5 amigos, ninguém sortear a si mesmo. Então, esse problema aí, os casos favoráveis é n subfatorial e os casos possíveis é n fatorial. E fazendo os cálculos aí, a gente chega à conclusão que dá 37%. Então vejam que a probabilidade de alguém sortear a si mesmo é 100 menos 37, que é 63%, é bem maior do que a possibilidade contrária, né? Então, quando a gente for fazer um sorteio de amigo secreto, muito provavelmente, ou melhor, com 2/3 praticamente, né, de chance de alguém sortear a si mesmo. Bom, gente, então eu resolvi incluir aqui nesse vídeo o primorial, né, porque eu estou fuçando nesse assunto, né, e cheguei a uma conclusão que é bem curiosa. Então, por definição, o primorial de um número natural n, que a gente escreve n jogo da velha, né, é o produto de todos os primos positivos menores ou iguais a n. Assim, por exemplo, 2 primorial é o 2. 3 primorial é 2 vezes 3 igual a 6. 4 primorial é 2 vezes 3 igual a 6. Sendo o 2 e o 3 os primos que são menores ou iguais a 4.
tá? 5 primorial é 2 vezes 3 vezes 5, igual a 30. Por quê? 2, 3 e 5 são os primos que são menores do que 5. E 6 primorial é 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30 também, né? Porque 2, 3 e 5 são os primos menores ou iguais a 6, tá? É claro que a gente não vai conseguir uma formulação exata de quanto dá isso daí, né? Porque envolve números primos. Se a gente chegasse nessa fórmula, com certeza já teria demonstrado a hipótese de Riemann, né? Eu cheguei à conclusão que o número aproximado de casas decimais de n primorial, que eu vou anotar assim, DEC de n primorial, é dado por n-2 sobre o logaritmo neperiano de 10. Isso é muito louco, né? Vocês vejam alguns exemplos aí, é claro que não vai dar exato, né? Então, por exemplo, quantas casas decimais teria 19 primorial? Dá 19 menos 2 sobre ln de 10, que é 2,3026. Isso dá 7,38. Na verdade, são 7 casas. 31 primorial. Quantas casas decimais teria? 31 menos 2 dividido por 2,3026, que é 12,59. E no real tem 12 casas. Quanto é, por exemplo, 190... Quantas casas decimais teria 199 primorial? Teria 199 menos 2 sobre 2,3026, dá 85,55. No real são 83 casas. Só para comparar a quantidade de casas decimais que 199 fatorial tem, daria 373 casas decimais, tá? Como eu estou no começo das pesquisas aí, eu acho que essa concordância aí de números tem algo a ver, mas eu precisaria me aprofundar mais, tá? Nós vamos provar por indução a fórmula para o cálculo direto de n subfatorial. Essa prova vai ser por indução, mas vai ter algumas peculiaridades, né? Que não existe geralmente em fórmulas usando a indução. Normalmente a gente prova que a propriedade vale para 1 ou para o 0, né? E depois a gente prova que se vale para n, vale para n mais 1. Nesse caso aqui, a gente vai provar que vale para 0, 1, 2 e 3. E depois provaremos que se ela vale para n-1 e vale também para n, então ela vale para n mais 1. Assim, se vale para 2 e 3, vale para 4. E se vale para 3 e 4, vale para 5. Né? E assim por diante. Depois, se vale para 4 e para 5, vale para 6 e assim vai... Dá para provar todo o teorema, né? Para facilitar, em vez de escrever somatório de I igual a 0 até n de menos 1 elevado a I sobre I fatorial, a gente vai escrever só sigma de n, tá? Então, a gente pode ver que sigma de n mais 1 seria o sigma de n mais menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. E que o sigma de n menos 1 seria sigma de n menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Uma igualdade interessante que a gente vai usar aí nessa prova é que menos 1 elevado a n dá mais menos 1 elevado a n mais 1, tá? A gente troca o sinal porque aumentou 1 lá no expoente.
E notem que essa fórmula aí, né, a fórmula recursiva não pode ser usada para o 0 e para o 1, tá? Bom, nessa página aqui a gente vai ver sem meu áudio, né, a prova do caso geral de n subfatorial usando aquela fórmula recursiva para n subfatorial. Essa prova é muito interessante porque normalmente a gente usa o fato de que a proposição valeria para n e aí a gente prova para n mais 1. Nesse caso aqui, a gente vai usar o seguinte fato: a proposição vale para n e n menos 1, e só então a gente prova que vale para n mais 1. É uma maneira meio diferente de usar a prova por indução finita, tá? Muito obrigado então e até outro dia, se Deus quiser.